a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vamos pegar o versículo 14, e o versículo 14 vai fazer a ponte para a gente entrar nesse terceiro fase aqui, nessa terceira parte do capítulo 7. Então ele está dizendo no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, ele está dizendo a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele de cara já faz aquela separação que eu falei ainda há pouco. Existe uma lei no coração de Deus que está sendo migrada para o coração do homem, homem esse justificado. E agora a gente vai confrontar com a lei do pecado, essa lei carnal que nos impulsiona a fazer as coisas que não deveríamos estar fazendo. Então, versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Vamos dar uma paradinha, depois a gente vai até do 21 ao 25. Então, ele está dizendo o seguinte: o bem que eu desejo fazer, eu tenho muita dificuldade de realizar tais práticas. Realizar o bem. É uma luta constante. Quando eu olho para o meu comportamento, quando eu olho, eu estou sendo movido e motivado a fazer coisas que a lei de Deus que está gravada no meu coração, gravada na minha mente, deveriam estar dizendo não faça isso, mas na minha essência, uma explosão, quando você está posto numa situação de conflito, quando você está fora da tua zona de conforto, a tua essência vem, o teu temperamento muitas vezes fala mais alto e você explode com palavras agressivas, com atitudes agressivas, com comportamentos que você depois de praticar, você fala aquele negócio que você diz, pô, por que eu fiz isso? Aí você lembra, mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o entendimento da lei de Deus, pô, por que eu fiz dessa forma? Quantas vezes você é pego dessa forma? E você vai ver que o que te faz chegar a essa reflexão, de fato, é porque você hoje é templo do Espírito Santo. E a gente vê que o que dispara em você o senso crítico de que eu fiz algo que não deveria fazer é porque a graça de Deus, através do Espírito Santo, que habita em você, instala, vira essa chave de que algo foi feito que desagradou a lei que está gravada no meu coração. Nesse mesmo momento você para e você sabe que algo que você fez está desagradando em primeiro lugar a você. Porque a primeira pessoa que sente mal quando isso acontece é a gente mesmo. Quando a gente se pega fazendo coisas que depois a gente fala, não era para eu ter feito isso. E ele vai dizer, olha, se eu faço algum mal, é porque de fato ainda é o pecado que habita em mim. É importante a gente entender que a justificação, ela nos trouxe uma condição de homens e mulheres sem culpa diante de Deus. A justificação não tirou de nós as práticas de pecado. A graça, através da justificação, ela não transformou o homem em alguma coisa santa. Perceba, somos santos separados porque somos templos do Espírito Santo, porque Deus habita em nós. Mas as nossas práticas de pecado, elas permanecem. A nossa essência adâmica, ela só vai estar encerrada na consumação dos séculos ou quando de fato nos apresentarmos diante do Senhor, já tendo encerrado a nossa vida aqui nessa terra. Mas até que isso aconteça, a gente se encontra numa condição de justificado. Não há culpa sobre você, porque o preço que foi pago na cruz, ou seja, alguém cumpriu a lei, a penitência que era para ser sua foi paga lá na cruz. E agora você está justificado por toda a sua vida. Não quer dizer agora que você não vai mais pecar e que você não vai mais conviver com o pecado. Não, de maneira nenhuma. Paulo está dizendo, olha, toda vez que eu faço isso é porque ainda habita em mim, e tem que deixar muito claro isso, isso sou eu que estou falando, é Paulo que está dizendo, o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo por quê? Porque o pecado ainda habita em mim. Olha o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, por mais que você somos imagem e semelhança do Senhor, templo do Espírito Santo, freamos esse conceito, é isso, ninguém tem dúvida, mas
o pecado ainda habita em nós. Está aqui escrito, o pecado ainda habita em nós. Isso só vai encerrar quando de fato, no final dos tempos, quando nos apresentarmos diante de Deus. Vamos ler o versículo 21. A gente vai ler do 21 até o 25, para a gente encerrar o capítulo 7. Do 21 ao 27, do 21 ao 25. Diz assim: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Olha que interessante que ele está dizendo. Ele fala, existe uma lei, que é a lei que está gravada dentro do coração e da mente do homem interior. Mas quando eu olho para a lei que está sobre os meus ombros, e quando ele fala a lei que está sobre os meus ombros, ele traz aqui a sensação de esforço, que é a carne, que é o corpo, ou seja, aquilo que eu me esforço. Ombros, que ele está dizendo aqui, é onde carrega o peso. Então, a lei que eu carrego como peso sobre o meu corpo, que está sobre os meus ombros, e ela é pesada, é a lei do pecado, que eu deveria estar fugindo dela o tempo inteiro, mas quando eu me pego nas minhas práticas, muitas vezes eu me encontro praticando tal lei, e não a lei que estaria gravada no coração do homem interior. Versículo 24 diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Olha que coisa interessante e linda para a gente estar finalizando aqui. Ele fala, a minha mente é do Senhor. A minha mente é blindada e vivida pela lei de Deus. Ele está dizendo isso aqui. Mas a minha carne, a minha essência, a herança adâmica, que me leva a fazer tais práticas que eu não deveria estar fazendo, essa sim é oriunda da lei do pecado, lá de Gênesis, quando no Éden o homem rompe a sua aliança com Deus. É interessante que essa luta permanente da carne e do espírito, Paulo também vai falar isso aos Gálatas. Não me engano, lá em Gálatas 5. Lá em Gálatas 5, vou ler rapidinho aqui, para a gente terminar. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai dizendo, depois ele vai falar do fruto do Espírito, da obra do Espírito. Não é o foco aqui falar de Gálatas, mas voltando para Romanos, para a gente terminar isso. Paulo encerra o capítulo 7, claro que ele está numa... Essa carta ela não é interrompida com capítulos como a gente está acostumado a ler na Bíblia, mas isso é uma carta de forma corrida que Paulo escreve. E o homem, na verdade, separou isso em capítulos e versículos para que pudesse ser de fácil leitura, estudo e compreensão. Mas eu não vou entrar no capítulo 8, mas eu queria ler só o versículo 1 do capítulo 8. Porque ele termina falando, dizendo o seguinte, olha, eu sou escravo da lei de Deus, porque a lei de Deus está na minha mente. Sobre os meus ombros está a lei do pecado. Então, quando ele fala ombro, como eu falei, é corpo, é esforço, era o que a lei representava. A lei de Deus ela é leve e ela atua na mente do homem. E deixando aqui o versículo 1 do capítulo 8, diz assim, não dá para terminar o capítulo 7 sem ler o versículo 1 do capítulo 8, porque ele faz um grande fechamento do capítulo 7. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida que habita sua mente
rompeu com a lei do pecado que habitava os seus ombros, a sua carne, e você precisava de um esforço hércules para poder cumprir essa lei, e quem foi digno de cumprir a lei ao ponto que ninguém conseguia e ninguém conseguiu, e Jesus Cristo precisou se fazer lei para que uma nova aliança fosse proposta para o homem, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Então termina essa lição falando isso, que a lei do Espírito da vida, lá em Romanos 8, versículo 1, em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado. Paulo, eu vou terminar aqui o capítulo 7, Paulo finaliza esse capítulo 7, na verdade temos que terminar com o versículo 1 do capítulo 8, que é quando Romanos 8, ele vai dizer agora, estamos livres da condenação. É uma grande palavra de revelação para judeus e gentios daquela época. O que antes era complexo, o que antes era complicado, ele agora se transforma em algo simples e leve. E o evangelho agora começa a ser revelado para a igreja de Roma de uma forma pura e direta, para que pudesse entender que a salvação agora era mediante a justificação. A gente termina aqui o capítulo 7. Espero que você possa refletir sobre ele, ler bastante sobre Romanos. Confesso que eu tenho lido muito sobre Romanos, tem sido bem gostoso, proveitoso conhecer mais e me dedicar mais. E nesse tempo de quarentena que você possa estar fazendo isso. Eu queria terminar deixando uma mensagem para todos, para que vocês também possam estar orando pelo nosso país, por toda a situação política, social, de saúde que a gente vive enquanto nação. Nós cremos que nós, enquanto igreja, fomos chamados para interceder por esse povo, pelas pessoas do nosso povo. Que a igreja possa ser relevante nesses dias e se posicionar na sua essência, que é cuidar de vidas e com relacionamentos. Que a gente fuja da aparência do mal, fuja do querer se relacionar com poderes e governanças de instituições. Nós, Igreja de Cristo, estamos aqui para cuidar de pessoas. Esse é o papel, essa é a missão que Cristo deixou para a igreja, anunciar o seu nome e levar esse evangelho. Me despeço aqui, fiquem na graça de Deus e até o próximo encontro, no próximo domingo, sobre o livro de Romanos. Um abraço, fiquem na paz.